Então estamos aqui hoje para mais um momento de reflexão nos nossos encontros mensais sobre segurança e meio ambiente. E hoje nós vamos fazer um encontro um pouco diferente, justamente porque estamos no momento de Copa do Mundo, um momento que é uma paixão nacional, o futebol, no qual a gente vai então falar sobre segurança e meio ambiente, sim. E aí eu pergunto para vocês, segurança e meio ambiente tem alguma coisa a ver com futebol? Alguém sabe me dizer? Gostei. Então, pessoal, tem sim, tem muito a ver com futebol, segurança e meio ambiente, né? E por isso, para falar um pouquinho dessa questão de futebol, nada melhor, né, do que uma pessoa que foi um jogador de futebol, que foi um treinador, um comentarista esportivo, um jornalista, um ex-futebolista brasileiro que atuava como volante e é dito como um dos maiores volantes da história da seleção brasileira e do futebol mundial. Atualmente, coordenador dos esportes do Santos. Ele tem no seu currículo como jogador títulos como Campeonatos Brasileiros de 75, 76, 79, Campeonatos Gaúchos pelo Internacional, Copa Italiana de 80, 81 e 83, 84 pela Série A pelo time do Roma, Campeonato Paulista de 85, torneios pré-olímpicos sul-americanos, torneios internacionais, Copa Roca, Copa Rio Branco, além de prêmios individuais como a bola de prata da revista Placar em 75, 78, 79, a bola de ouro da revista Placar de 78 e 79, craque do Campeonato Brasileiro de 75 e 79, terceiro maior futebolista sul-americano do ano de 79. Também é o maior craque do Brasil na década de 80, FIFA 100 2004, melhor jogador do mundo em 82, em 83 e o único brasileiro eleito entre os 18 melhores jogadores dos últimos 50 anos do campeonato italiano. Gente, é com muita honra que convido Paulo Roberto Falcão para esse momento de reflexão. Eu achei que ia começar sem aplauso, mas já gostei. Toda vez que eu vou fazer uma palestra aí, devo honestamente confessar que eu nunca falei para tanta gente assim. Claro, na época de televisão e tal, a gente não tinha essa presença olho no olho. E eu sempre lembro do Juca Chaves, quando ele entrava para fazer um show, que ele vinha lá com o violãozinho dele e tal, colocava ali, todo mundo quieto, um silêncio absurdo. Ele fazia a seguinte frase: ainda bem que eu não vivo de aplauso. Mas nesse caso, nesse momento não é o caso. Gente, a gente vive um momento de Copa, né? E em 82, a Copa que a gente jogou, a gente não tinha noção disso porque nós não tínhamos todo esse aparato que se tem hoje. Por exemplo, os jogadores lá estão acompanhando o movimento de todos aqui. Nós não tínhamos isso em 82, nós não tínhamos noção de como é que o Brasil estava, né? Hoje eles têm, que não deixa de ser uma motivação ainda maior, né? Porque eles estão vendo através do celular, através da rede social, o envolvimento do torcedor brasileiro com a Copa do Mundo e consequentemente com eles. E não deixa de ser uma motivação extraordinária. Que bom que a gente começou bem ontem, né? E tomara que as coisas continuem assim. O futebol tem lógica e a sua atividade, né? Eu começo a nossa conversa aqui com uma ideia que não é minha, que essa ideia aqui mas que eu sempre tive como uma coisa importante para mim seguir. Que é a questão do acaso. Muitas vezes a gente diz assim: perdemos porque demos azar, né? O adversário ganhou porque teve sorte.
E se a gente fica colocando isso como um fator determinante, perdemos porque demos azar, a gente nós começamos a cometer uma autossabotagem para a gente mesmo, e a gente nunca vai melhorar. A gente vai falar o seguinte: demos azar. E não é assim, né? Porque nós não vamos nos corrigir nunca se a gente achar que o adversário teve mais sorte. Eu acho que aí nós começamos a ter a dificuldade de melhorar o nosso rendimento. E não é assim. A gente tem que se esforçar, tem que se dedicar. E eu sempre gosto, sempre falei, sempre tive na minha cabeça uma frase de um gênio americano do golfe, do Tiger Woods. E ele diz assim, resumindo essa história de sorte e azar, ele diz: olha, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E assim, que é uma maneira irônica que ele disse. Eu lembro sempre também do Oscar, o maior jogador de basquete da história do nosso país, e eu entrevistando ele na época da Manchete, ele estava na Itália, e eu brinquei com ele: e essa história de mão santa, Oscar? Aí ele fez assim: mão santa, o famoso palavrão, eu fazia 1.500 arremessos por dia, ficava atirando a bola. Isso não tem nada de sorte, isso é dedicação, né? Isso é tentar melhorar e não colocar o acaso como resultado de uma vitória ou de uma derrota. E a bola não entra por acaso, é do Ferran Soriano. Esse foi vice-presidente do Barcelona na melhor fase do Barcelona, 2003 a 2008, do Barcelona do Guardiola, em que cantava a nós todos com aquela qualidade de jogo. E ele dizia o seguinte, e eu quero trazer para vocês que o ponto de início da narrativa dele no livro, e que caracteriza a narrativa de gestão e de impulsionamento da carreira profissional, é justamente um pênalti. É um pênalti. Isso para ele é o que realmente é o ponto de partida e que impulsiona a melhorar o profissional. E esse pênalti, ele aconteceu num jogo em Moscou, entre dois times ingleses, o Chelsea e o Manchester United, pela Liga dos Campeões, que é, como vocês todos sabem, o campeonato mais importante da Europa, né? 1-1 no tempo normal, prorrogação, continuou empatado e foi para pênalti. O Manchester United bateu 5 pênaltis e errou 1. E o Chelsea tinha batido 4 e feito 4 gols. Então era um pênalti decisivo. Quem é que foi bater? John Terry. John Terry era capitão da seleção inglesa, capitão do Chelsea, e era um jogador dos mais experientes que o time tinha. Aí ele foi bater o pênalti decisivo, isto é, se ele faz o gol, o Chelsea é campeão. Aí olhem o que ele fez. Parece, mas não é, né? Claro que aquele escorregão parece obra do acaso. Foi o acaso, história de sorte e azar que nós já falamos aqui. Mas talvez não seja isso. Talvez não seja obra do acaso. E na análise do autor do livro, do Soriano, ele dizia que o John Terry carregava uma carga muito pesada na sua caminhada para cobrar o pênalti. Vocês não têm ideia que quando você sai do meio campo para chegar até a bola para bater o pênalti, essa distância, ela parece que ela é muito, muito menor do que na realidade ela é. Então a pressão nessa caminhada é muito pesada, é uma carga
complicada, e até porque era o gol decisivo, né? Ele era o único jogador do grupo, o único jogador que tinha feito todas as categorias de base do Chelsea. Então era filho mesmo do time. Ele vinha e aí deram a ele a incumbência de bater o pênalti. Não era especialista na cobrança de pênalti, né? Não era, deu azar de escorregar, é verdade, mas ele tinha uma carga emocional demais para ele naquele momento. Talvez tivesse sido muito mais prudente, né? Colocar alguém com uma qualidade diferente, tivesse capacidade, não com tanta experiência, mas alguém que pudesse bater o pênalti melhor. E aí que entra o treinador, que é o gestor, né? Talvez ele tivesse escalado alguém com a especialidade do pênalti, que tivesse mais tranquilidade, coisa que o Thierry não teve. Nós nunca vamos ter certeza se fosse outro batedor que teria feito o gol. Essa certeza a gente não teria. Mas reduzir, isso eu acho uma coisa importante para todos nós aqui, reduzir os fatores de risco não é uma questão de acaso, não é uma questão de acaso, é uma questão de lógica. Quarta tela que eu tenho, que é segurança e compromisso, que deve estar aí, isso. E quando eu falo em reduzir riscos, né, a gente fala, como é que se faz para reduzir risco? Estou me referindo a uma obrigação fundamental para qualquer liderança. O líder tem que saber reduzir esses riscos, né? Cabe a ele mostrar aos seus liderados e às suas equipes as metas perseguidas só serão alcançadas, isso é a responsabilidade do líder, mostrar para os seus liderados, se todos os integrantes do grupo estiverem bem preparados, se eles estiverem focados naquilo que tem que chegar, com saúde e com segurança. Com saúde e com segurança. No futebol isso conta muito, gente. No futebol um desfalque, né? Ou um jogador descontado por lesão ou má condição física acaba comprometendo todo o coletivo, todo o time. E na atividade de vocês deve ser assim também importante, manter o foco no trabalho e usar equipamentos de proteção, são pré-requisitos, usar materiais de proteção são pré-requisitos indispensáveis para garantir a saúde e a vida dos colaboradores. O líder deve dar exemplo, cobrar responsabilidade e convencer o seu time que esses são os pré-requisitos fundamentais para se ter sucesso numa equipe. Não é só futebol. Estou trazendo aqui para vocês um exemplo de futebol, que é a atividade para a qual me dediquei como atleta a vida inteira, como treinador e agora como coordenador técnico do Santos. Em todas essas funções, eu tive que lidar com valores de gerenciamento de grupos. Como capitão dos times que eu participei, você precisa dar um exemplo e conquistar acima de tudo a confiança dos teus liderados, a confiança das pessoas que estão trabalhando contigo, tanto no treinamento, na preparação intensiva para a alta competição, quanto no comportamento fora do campo, que também é uma coisa fundamental no caso aqui do futebol. Uma vez eu cheguei a entrar, eu soube que tinham jogadores em final de tarde que saíam do treino, iam num bar, ficavam no fundo do bar, protegido pelo dono e a dona do bar, e bebiam, né? E eu como líder, eu descobri isso, porque chegou até mim. Eu entrei 6 da tarde, estava lá uns 6 ou 7, bebendo, tinham saído de um treino. Quando você faz isso, você está se despreocupando da forma física. E eu fui firme com eles, fui pesado com eles, porque era o momento de ser pesado com eles, para que eles pudessem entender que o que eles estavam fazendo não estava correto. Portanto, gente, preparação é o primeiro mandamento. Preparação e dedicação.
Como nós já falamos antes, o fenômeno do golfe, o Tiger Woods, que diz que a sorte acompanha quem sua, quem se concentra naquilo que quer fazer, quem se prepara adequadamente para ser melhor naquilo que faz. Se você domina o que você faz, na teoria e na prática, seus companheiros e colaboradores vão te respeitar. Se você conhece a teoria e a prática, você vai ter gente que vai te seguir e vai te respeitar. E até mesmo pode te admirar. O que é mais difícil, mas pode acontecer se você souber trabalhar isso na prática e na teoria. E acima de tudo isso, vão confiar em você. Aqui estou falando de liderança, né? E vão confiar tanto na hora do êxito, como naquele momento dos desafios. E vocês vivem com isso também, como todos os profissionais que se dedicam, né? No êxito, quando na hora do desafio. E quando a gente é cobrado por alguém que sabe fazer, não encara e não vai encarar nunca essa cobrança como um excesso, né? Isso eu tive a oportunidade de aprender no futebol. O futebol é uma parábola da vida, né? Quando um grupo de jogadores percebe insegurança por parte do treinador, insegurança por parte do gestor, o grupo, o coletivo se desintegra. Você não tem liderança, você não sabe quem que vai seguir. E as metas a serem alcançadas ficam praticamente muito distantes, quase impossível. Portanto, o segundo mandamento é a confiança. Acreditar sempre. Isso é fundamental. Eu trago um exemplo aqui de um treinador de futebol, ou da função de treinador, que pode ser das mais ingratas, pois o cara pode ser campeão do mundo com todas as glórias e logo em seguida ser chamado de burro. E aqui eu tenho uma história de um grande parceiro que foi treinador, conhecidíssimo, Levir Coupe. Ele estava trabalhando no interior do Paraná e estava 0-0 o jogo. E tinha um torcedor atrás dele que começou a gritar: Levi burro! Isso é muito comum, né? No futebol, o treinador se chama de burro. Mas enfim, Levi burro o jogo inteiro. Quando se aproximou lá, faltando uns 15 minutos, o que o Levir Coupe faz? Ele tira um centroavante, teoricamente o jogador que poderia fazer o gol da vitória, porque ele precisava ganhar, e ele coloca um jogador de meio campo, um jogador mais habilidoso, mais de uma função mais para trás. Bom, aí o torcedor foi a loucura, né? Você precisa ganhar o jogo, você tira o centroavante, bota o jogador de meio campo. E o cara não parou de chamar o Levi burro. Aos 46 minutos, este jogador faz o gol da vitória. E o Levi contando é muito engraçado, porque ele não olhou nunca para trás, ele nunca se virou para ver quem é que estava jogando de burro. E era o mesmo cara atrás dele. Aí ele, quando o jogador fez o gol, terminou o jogo, ele vai saindo e ele diz assim para mim: pô, Paulo, eu tinha que olhar para a cara desse torcedor, mas eu não queria dar moral para ele, mas não resisti, me virei e olhei. Quando eu olhei, ele gritou assim para mim: vai, ô burro, com sorte. Quer dizer, o treinador, então, claro que essa anomalia não tira a responsabilidade do técnico como gestor de um grupo, né? Cabe, ele tem que planejar o time, ele tem que sugerir a contratação de profissionais que possam levar o grupo às suas metas. Então ele é o responsável para indicar jogadores para que o time possa atingir as metas que ele acha que pode atingir, que deve atingir. Então a responsabilidade dele é de o quê? De gerir um grupo e buscar profissionais competentes. Então selecionar e escalar os mais capazes e orientá-los, no caso técnico e taticamente, se a função do treinador. E o trabalho de gestor de pessoas, é o que nos interessa aqui, em qualquer atividade também tem muito a ver com isso, né? Saber orientar, saber preparar os melhores para que se possa ter os resultados que todos esperam. Se o time desanda, se o time não funciona, o gestor não teve sensibilidade.
A coisa não funcionou, o gestor não teve sensibilidade para detectar os riscos, né? E corrigir o rumo. Corrigir, portanto, gente, é outra cláusula pétrea de boa gestão. Saber corrigir. Licença para errar. Claro que o acerto, né, acertar é sempre o objetivo maior de todos. Todo mundo quer acertar, mas a vida, gente, não é assim. A vida não é só acertos. Temos adversários, temos concorrentes, as condições do mercado nem sempre são favoráveis. Aquilo que planejamos com todo cuidado pode, ao longo do tempo, se revelar um erro. Nós erramos, né? E nossos colaboradores também erram. Faz parte da vida. Somos humanos. Mas não é porque somos humanos que devemos errar, né? Uma coisa é ter licença para errar quando se ousa, quando se tenta alguma coisa mais ousada, quando se busca um novo caminho e quando se cria. Outra é errar por desleixo, errar por falta de comprometimento. Aí é inaceitável. Então todos os erros, eles porém devem ser admitidos e corrigidos. Se você não admite um erro, você não consegue corrigir. Você tem que admitir o erro, saber por que errou, para corrigir, senão você não sai do lugar. Claro que ninguém está na nossa atividade para errar. Ninguém quer errar. Só que a gente tem que ser tolerante com o erro, tem que ser tolerante com os nossos erros, quando ele puder ser utilizado como fator de motivação. Então vamos ser tolerantes, mas vamos saber usar isso de uma maneira para que ele possa ser um motivo de motivação. Claro que é desnecessário dizer que ninguém deve ser estimulado e se acostumar com o erro. Não, né? Claro que não. Só pode ter licença para errar, gente. Só pode ter licença para errar quem tem compromisso com a correção e com o acerto. Portanto, engajamento é o nome disso. Esse é um grande desafio do gestor, talvez o maior deles, se a gente pudesse colocar em grau de dificuldade. É a conquista do engajamento, é ter capacidade de fazer com que as pessoas pensem e executem as coisas, e todos eles focados no objetivo final, que é o sucesso, né? Que é a vitória. Só se consegue isso quando todos entendem o propósito do coletivo, quando todos entendem que o coletivo é muito mais importante que a individualidade. E quando, gente, o gestor, aquele que tem que comandar, o líder, ouve tanto quanto orienta. Você tem que orientar, mas tem que ouvir as coisas que os colaboradores têm para dizer. Esse é o gestor, esse é o que consegue resultado. No futebol e na empresa, cabe ouvir sim aos colaboradores, no caso dos jogadores, no caso aqui os funcionários, não apenas para atender a reivindicações das pessoas, né? Mas sim oferecer condições de trabalho. E essas condições de trabalho têm que ser adequadas, claro, evidente, mas também para captar sugestões e ideias que possam ser utilizadas para chegar num plano de ação, e aí facilitando o entendimento entre os liderados e o líder, para que se possa chegar e ter sucesso no final da jornada. É o comprometimento coletivo. Como disse um grande futebolista do passado, que muita gente inclusive diz que ele foi o maior jogador argentino que teve, alguns acham que foi melhor que Messi, que Maradona, mas tem muita discussão sobre isso. Eu não vi jogar, mas foi um cara, dizem, extraordinário, que é Alfredo Di Stefano, que ele tinha uma frase que era a seguinte: nenhum jogador
é tão bom quanto todos juntos. Ele dizia isso sendo o principal jogador do time. Ele poderia levar todos esses méritos para ele, porque realmente ele decidiu os jogos, jogou no Barcelona, jogou no Real Madrid, enfim, seleção argentina, mas não, ele dividia com os companheiros. Ninguém é tão bom quanto todos juntos. Ele está valorizando o quê? O coletivo, né? E todos os times campeões, todas as empresas que conseguem sucesso, têm essa marca da colaboração. Essa é a lógica do sucesso: colaboração. Mas o acaso também joga. Comecei essa apresentação falando de um pênalti, né? Com um pênalti. E vou concluir com outro pênalti. Mesmo quando a gente se prepara adequadamente para liderar, né? A gente se concentra, a gente tenta estudar o que nós temos na mão, quais são os jogadores que vão dar mais resultado, no caso, o gestor de uma empresa, quais são os funcionários, como é que eles vão dar o resultado, dando exemplo. E quando ouvimos os colaboradores, quando conquistamos total engajamento, todos compreendem o propósito coletivo, dedicando-se a ele, mesmo com todos esses fatores alcançados, precisamos manter a vigilância em aquelas coisas que podem acontecer, que são imprevisíveis. Então, repito, daqui nós colocamos antes aqui, que é se preparar bem, liderar, ouvir os colaboradores, ter engajamento, tudo isso aqui, ótimo, mas também temos que manter a vigilância para fatores que são imprevistos, que a gente não consegue prever. Por isso que as conquistas devem ser festejadas e compartilhadas, mas nunca se deve comemorar, se deve celebrar antes do apito final. Esse lance que eu vou mostrar para vocês do futebol tailandês, na minha avaliação, é o melhor exemplo que encontrei para terminar essa nossa conversa de hoje. Portanto, gente, o jogo só termina, parece brincadeira, mas é verdade. O jogo só termina quando o juiz apita. O goleiro saiu festejando, o atacante baixou a cabeça porque tinha errado o pênalti, só que o apito final não tinha acontecido ainda. Grande dia para vocês, foi um prazer estar aqui, sucesso na empreitada de vocês. Muito obrigado. Maravilha! E, Falcão, eu te aviso que a gente está acostumado com o público, eu nunca vi um público tão atento, e não é a menos. Que bom! Um silêncio aqui, então, te escutando e falando aqui de liderança, segurança, excelente, muito obrigado. Em nome da CMPC, a gente queria te entregar aqui um singelo e uma lembrança aqui do nosso evento, que fique aí no teu histórico, a gente agradece, um breve regalo. E teve aí com vocês, então, a referência do futebol mundial, do futebol nacional. Eu vi alguns colorados mais emocionados aqui na frente, então a gente agradece, é uma honra tê-lo recebido aqui. Esteve com vocês, então, ídolo, né, referência profissional dentro e fora dos campos, Paulo Roberto Falcão. Mais uma salva de palmas, por gentileza.
Pessoal, para fechar, muitos nos procuraram aqui, preciso uma foto com o Falcão, né? Infelizmente a agenda não está permitindo, mas a gente vai fazer, até os cuidados com o protocolo, né, de aglomeração, a gente vai fazer uma foto, seu Paulo, então, se possível, uma foto coletiva. Então, de alguma forma você vai aparecer aqui com o Falcão. Crispim, vamos fazer aquela foto?